Boa noite a todos. Bem-vindos ao projeto Empreendedorismo e Inovação. Como prometido, a intenção nesse mês de maio é a gente fazer uma live com um especialista a cada semana. Semana passada nós fizemos com a Kátia, né, que falou um pouco sobre planejamento, né? E aí essa semana eu tô trazendo uma convidada muito especial para a gente falar num tema que é super atual, né? Ela vai falar bastante sobre o que é o marketing, né? O que ele representa aí para o marketing, né? Ela vai se apresentar, ela entende muito de marketing, né? E a gente vai poder conversar muito sobre isso. Vai ser muito legal, tá? E aí, quem estiver entrando aí, convido o pessoal para entender um pouco desse tema, né? A gente, enquanto empreendedor, a gente precisa não dominar todas as ferramentas, mas é muito importante que a gente conheça as ferramentas que existem, né? O que é possível fazer enquanto empreendedor para alavancar o seu negócio, para tornar o seu negócio visível, principalmente nos dias de hoje com essa pandemia, né? Então, as dicas vindo de um especialista, parece que as ideias fluem melhor, né? Então, é muito legal. Vamos chamar a nossa convidada aí. Deixa eu colocar ela aqui já para a gente chamá-la aqui. Deixa eu chamar a Aninha aqui. A Aninha entrar aí. Vamos ver se a Aninha está entrando aí. Olá! Oi, olá, minha querida, tudo bem? Eu Tudo estava me bem? aqui falando de todo esse repertório que nós vamos ver hoje, de uma especialista, né? Ai, Para que bom. a gente aprender um pouquinho, né, Ana? É, sempre. Conversou bastante sobre o projeto, né? Eu estou até mandando aqui, tem até alunos meus que, ex-alunos e alunos, né, que eu sempre falei muito sobre esse tema, né? Eu acho um tema muito rico, né? E aí, o que eu pensei no projeto? Aquilo que eu te falei, né? O empreendedorismo e inovação, a intenção é sempre trazer algo para que as pessoas possam aprender, né? Sim. Como eu disse, a gente não precisa e não tem obrigação de dominar todas as ferramentas de fora a fora, né? Uhum. Saber tudo, né? E tudo mais. Mas eu acho muito importante, principalmente o empreendedor, que ele saiba que existem essas ferramentas e, de uma certa forma, ele tem um norte para usar essas ferramentas da melhor forma, né? Sim. Então, por exemplo, plataformas, e hoje a gente tem tanta plataforma digital, porque a gente está vivendo numa era digital, né, Aninha? Então Sim. eu pensei nisso no projeto. Eu falei, nossa, eu acho que a gente tinha que trazer algum tema que pudesse ajudar as pessoas e os empreendedores, porque é como eu falei na live passada. A gente está vivendo uma situação jurídica, aí eu vou falar do ponto de vista jurídico, que muitas pessoas correm o risco de serem mandadas embora, serem dispensadas por uma contingência, por uma série de coisas que a gente sabe que o país está atravessando. E aí, o que vem à cabeça? Empreender. E Uhum. como começar isso? Né? Como Sim. primeiro o planejamento, que foi o que a gente tratou na semana passada, que é importante. Mas e depois? E para dar continuidade? Porque um plano de negócio não é só você ter uma ideia, você levanta e sai andando. Não, não é, né? Então, a gente tem que ter uma série de passos, né? Então, a minha intenção com o projeto é essa, é ajudar as pessoas e, assim, fazer com que as pessoas entendam um pouco do que existe dentro do empreendedorismo que a gente pode aí ajudar, tá? Então, Tá nesse bom? primeiro momento, eu quero que você se apresente, né? Que Tá você ótimo. fale. Eu sei que você é uma pessoa assim, já vi você fazendo palestras, ajudou demais lá na nossa igreja, os empreendedores do reino, né? Os irmãos ficaram muito felizes, porque, nossa, eu não imaginava que era tudo isso, o que a gente podia fazer. Que bom, Então, que bom. o comentário foi esse, porque, nossa, a gente não imaginava que poderia usar essas ferramentas, né? E Sim. conhecer, né? Porque é tudo tão novo, né, Aninha? Então, eu queria que Tudo. você se apresentasse, falasse aí do teu currículo, que é maravilhoso, e
e falasse um pouco. Aí a gente vai batendo um papo aqui e vamos ensinando um pouquinho, né? Do que a gente sabe. Combinado. Vamos Combinado. lá, pode. Bom, boa noite, Márcia. Primeiro eu queria agradecer esse convite, né? Eu adoro falar em público, eu sou suspeita, porque eu não posso, quando eu trabalhava em empresa, eu não posso ver o microfone, que eu já estava lá. Eu Que gosto legal. mesmo. E eu também tenho esse lado meio professor, assim, na veia, né? Porque minha família inteira é professora e tal, então eu também, eu gosto e eu acho que já como vida, e ainda mais agora nessa pandemia, né? O que a Sim. gente puder para fazer para ajudar o outro ainda é pouco. Eu acho que essa pandemia mostrou que a gente tem que se dar as mãos e fazer juntos mesmo e a gente ajudar como pode, né? Então eu fico feliz de poder dividir um pouco do meu conhecimento para poder ajudar outras pessoas, né? Mas, bom, meu nome é Aninha. Podem me chamar assim. Apresentando só um pouquinho, eu me formei em marketing, né? Na verdade, a comunicação social com ênfase em propaganda e marketing, pela SPM em São Paulo, já faz alguns anos, e trabalhei a minha vida inteira em grandes empresas, né? Então, fiz estágio na Volkswagen, trabalhei na Gerdau, na Santer, que é uma indústria de celulose, dona do Snob, do personal, papel higiênico. Depois eu fui para Mondelez, que era o antiga Kraft em Curitiba ainda, trabalhei com Lacta, com sucos Maguari, sobremesas Royal, e meus últimos 15 anos foram na Johnson Johnson, onde eu trabalhei com as marcas mais encantadoras que eu acho que, né, na minha carreira toda, que era Johnson's Baby, então todo aquele universo encantador dos bebês cheirosinhos, e depois trabalhei com Rock, Neutrogena, Listerine, outras marcas, né? Sou uma apaixonada por marketing, acho que a nossa profissão é muito injusta, porque eu vou falar um pouquinho disso, né? As pessoas sabem muito pouco o que é marketing e quando falam, falam muito errado. Então é muito triste a gente escutar isso das pessoas, né? Ah, isso, sei lá, deu alguma coisa ruim ou o produto não é. Ah, isso é marketing, né? Ou a coisa era muito boa. Ah, isso é marketing. Então, é uma profissão de, né? Eu brinco que não é uma engenharia técnica, né? Então, mesmo dentro de uma corporação grande como a Johnson, você tem um desafio enorme, porque fala assim, quando a pessoa de pesquisa e desenvolvimento de produto fala alguma coisa, nossa, o produto não vai dar certo. Quando o engenheiro fala alguma coisa, ai, tem que construir assim. Quando o advogado, né, fala alguma coisa, ai, a lei é essa, não dá para mudar. Quando o marketing se mata de trabalhar, ai, eu não gostei do azulzinho, dá para fazer rosa, né? Então, é uma profissão subjetiva, né? Mas, na verdade, não. Ela é muito baseada em dados, em estudos, em pesquisas. E eu acho que o que mais ajuda você a entender o que é marketing e separar um pouco o seu olhar, né? O nosso olhar, é pensar sempre do ponto de vista do consumidor, né? Do cliente. Então, isso é o fundamental. Quando a gente está imersa no nosso negócio, seja ele qual for, seja um que você está começando, seja um que você já tenha, a gente tende a olhar com o nosso olhar. E aí a gente perde oportunidades, a gente não vê erros, né? Porque a gente não está com o olhar do cliente. Então, essa é a primeira dica que eu dou. Quando você estiver dentro do seu negócio, surgiu uma dúvida ou não deu certo alguma coisa, não tente achar as respostas sozinho, né? Quem que é o seu cliente? Converse com ele vai te dar o caminho. Né? E isso para tudo. Ah, eu tenho um salão de beleza de cabelo, eu vendo pão, eu faço consultoria de estilo. Legal. Quem é o seu cliente? Né? Tá com dúvida? Bate um papo, faz uma pesquisa. Hoje tem tanto formulário online, Google Online de pesquisa, ou mesmo alguns clientes que são mais próximos, né? Você liga, olha, eu tô querendo melhorar meu negócio, eu tô querendo entender uma oportunidade, um dia, por que você compra de mim? Quantas vezes você compra? Como que é esse processo para você? O que faz você comprar mais ou menos, né? Como que tá meu preço? Bate um papo, né? O cliente vai te dar a resposta. Então, o marketing nasceu para isso, né? Como que a gente faz algumas coisas para chegar no cliente, para chegar no consumidor. Então, ele é a chave do seu negócio, você tem que saber chegar até ele.
E aí eu brinco um pouquinho que é injusto, né? Porque quando você fala marketing, todo mundo pensa na propaganda, né? Todo mundo associa na comunicação. Sim, a imagem, né? A imagem. A Exatamente. imagem. Eu mesma, vou te dizer que quando eu entrei nessa profissão, eu vi esse mundo da propaganda, né? Eu falava, nossa, eu vou fazer propaganda, e eu vou para agência, e vou escrever comercial, e eu Porque a queria. gente é visual, né, Aninha? A gente é muito visual. É, e é que no fundo é o que chega até nós, né? É o que nos atinge. Então é normal a gente achar que é só isso. Mas eu brinco que a propaganda é a ponta do iceberg, né? Quando você vê a ponta do iceberg é porque tem toda aquela montanha ali de baixo. Então, na verdade, e aí também construindo um pouquinho de dicas para os seus alunos, não precisa se afobar, ter tanta ansiedade para chegar na propaganda sem pensar na estratégia do seu negócio, né? A propaganda tem que refletir a sua estratégia. E o marketing, ele é baseado em estratégia. E aí a gente tem os 4 pilares fundamentais, né, do marketing, que a gente fala que é o produto, então nada mais é o que você vende, né? Pode ser um serviço, pode ser um produto físico, pode ser, enfim, né? É o produto, é o que você está vendendo. Você tem o Sim. preço, que é o que você vai cobrar, o quanto o consumidor está disposto a pagar por aquilo, né? Então a gente aprende, por exemplo, eu tive semestres e anos de aula só de estratégia de precificação, né? Porque a gente brinca, tem preço, por exemplo, quanto você pagaria uma Coca-Cola no deserto? Se você estivesse lá morrendo de sede, né? Quanto vale uma Coca-Cola lá? Agora, O quanto valor vale é outro, né? uma Coca-Cola na esquina da minha casa, né? Com tantas coisas para eu beber. Então, essa estratégia de preço também é legal a gente pensar. E aí tem a distribuição, que é aonde eu estou. Quando você me compra, né? Como você consegue me comprar? E aí, quando você tem tudo isso definido, muito claro na sua cabeça, é legal. Então, agora eu vou fazer a propaganda, né? Porque eu tenho claro o que eu estou vendendo, qual é o meu diferencial, o que eu estou cobrando e aonde as pessoas podem me comprar. Então, eu vou tentar dar um exemplo. Por exemplo, vamos supor, eu quero começar a vender pão. Ah, legal. Aí eu, na afobação, né? Juntei 2 amigas, peguei um forninho, abri aqui em casa, vamos fazer pão, já criei um Instagram, começo a falar que eu tô fazendo pão. Legal. Aí me acha uma mulher de São Paulo. Ah, eu quero comprar seu pão, eu moro em Santo André. Quanto custa? Ela fala, meu pão é R$ 15, mas para eu entregar em São Paulo é 30. Aí a pessoa vai Nossa, falar, não vale a pena, não quero mais seu pão. Obrigada. E eu gastei esforço e energia no Instagram para achar uma pessoa em São Paulo que nunca ia poder comprar meu pão porque ela não vai pagar R$ 45 no frete, né? Então, perfeito. né? Isso Quando mesmo, é isso mesmo. então E é quando interessante, é que você falou uma coisa agora que me veio na cabeça, né? E isso eu falei muito na mentoria com as minhas alunas na semana passada. A questão da ideia e da oportunidade, né, Ana? Porque sim, assim, como você, o exemplo que você usou, eu vou com a minha amiga, vou fazer o pão. É só a ideia. Mas eu não pensei na oportunidade, né? exatamente. A oportunidade é o quê? Porque eu só ter a ideia, E né? aí tem E eu todo um e tem um ensino um processo contexto em cima. e tem um processo gigantesco. Por isso que eu falo que o marketing é muito mais do que a gente vê, né? Então, Sim, mesmo uma empresa grande, vou dar um exemplo. Se a Johnson, eu vou dar um exemplo comigo. A gente trabalhava em Johnson's Baby, fomos avaliar, falei assim, será que seria legal o Johnson's Baby ter um talco líquido, por exemplo? Por que não? Só talco em pó. Legal. A gente tem capacidade, a gente pode fazer, já tem marca, podemos, beleza. Mas existe mercado para talco líquido? Quantas olha, pessoas compram mercado talco líquido? Aí você começa a fazer um monte de ações de números para tentar estimar essa oportunidade. Aí você pensa, mas eu vou ser único? Já tem alguém que tem? Quem que tem? Ah, Granado já tem. Sei lá, Natura já tem. Poxa, então vai ser muito mais difícil entrar no mercado que já é pequeno, que nem tantas pessoas querem comprar, com muita concorrência. Eu vou ter que ter uma coisa muito diferente dos outros para ser atrativa. Legal.
Esse é um cenário. Ah, outra vez a gente estava lá fazendo algumas coisas, falava, vamos lançar um perfume para cabelo para criança. Nossa, que legal, porque a gente já tem Johnson's Baby Shampoo, a gente já é Sim. forte em shampoo, a gente tem todo esse contexto. Ah, existe shampoo para cabelo? Não, não existe. Nossa, que legal. E ninguém tem, né? Não, ninguém tem. Então vamos desenvolver e fazer? Então, Isso. é legal quando você for pensar, e aí assim, é óbvio, eu tô num universo que eu sei que não é o do dia a dia da maioria das pessoas. Mas se você quer empreender, seja o que for, ah, eu tive uma ideia, dá uma fuçada antes, né? O que já existe a respeito dessa ideia? Já existe físico, já existe online, já existe muito, já existe pouco? Quanto cobra essa pessoa que faz isso? É a Né? oportunidade, né, Aninha? É a oportunidade. Exatamente. Isso. Mesmo assim, se você pensar pão, quero fazer pão, legal. Gente, existe uma infinidade de pão. Existe só pão integral, só pão sem glúten. Existe pão para mini pão para festinha. Existe Sim. pão de cachorro quente. Então, assim, poxa, será o que que eu vou me especializar, né? O que eu vou encontrar para eu ser única? E aí, de novo, olha com a cabeça de quem? Do cliente, porque nem sempre o que você faz e acha o máximo, a pessoa que está comprando acha. E quando você se coloca no lugar dela, seja em qual contexto você tiver na sua vida, a chance de você ter sucesso é muito melhor, né? Maior, não tenha dúvida. Então, Porque o marketing, eu fico pensando, Aninha, te cortando um pouquinho, imagina. eu fico pensando que o marketing é assim, as pessoas, eu concordo contigo, às vezes as pessoas têm uma ideia errada do marketing, porque eles associam tão somente à imagem. E eles esquecem que, por exemplo, como você deu aqui várias dicas, e a visão do consumidor é uma dos primeiros passos que você tem que ter o olhar dele. Você, Isso. consumidor, você compraria? Você iria no mercado em busca do produto? Exatamente. Você falou assim, conhecer o teu cliente, isso tudo está dentro do plano estratégico, né? Mas marketing é estratégia. Né? Eu falo assim, É, marketing ele é estratégia e comunicação. Eu vou te falar que a propaganda em si é o que eu menos fazia. Né? olha, Ela é o reflexo de todo um pensamento que você tem que ter antes. E várias coisas ajudam com isso, né? Então, por exemplo, conhecer bem o que você vende e não ter apego. Você não pode ter apego. Eu já vi muita coisa também, às vezes. Ah, esse daqui não vende muito, não dá lucro. Não... Ah, mas eu gosto tanto desse produto. Gente, não é para você, é para quem está comprando. Então não adianta você exatamente. fazer pão canela. Ai, mas eu amo canela, vou botar canela no meu pão e vai vender. E em Aí, tudo, né? é, aí fica aquele pão lá que não vende nunca, mas você também não tira de linha. Porque você não tem apego, né? Seja uma loja, ai, não tá dando certo a física, vai para online, não deu certo esse produto, inventa outro. E assim, tentativa e erro. Gente, empresas grandes cometem grandes erros. Não Quem tenha somos dúvida, você vai nós ver na história, tem um monte. quem somos nós para não poder errar, né? Eu já vivi na Johnson, a gente chama até em inglês, tem um termo, chama flop. É fracasso mesmo. Eu já vivi na Johnson, eu já vivi na Kraft, eu já vivi, assim, lançamentos que se investiram milhões em desenvolver produto, em mexer em fábrica, em criar. E o produto? Foi um fracasso. Aí quando a gente ia tentar entender, puxa, mas como que a gente volta para fazer isso dar certo, né? Aí a gente ia ver e não foi porque a gente não entendeu o Não cliente, né? pegava, né? Tem coisa que não pega, né, Anny? Eu acho que tem coisa que não sei, não tem liga, É. né? Eu acho E que não sei você se tem que tem, mas ter. esse não tem liga. Eu tenho um exemplo clássico para mim de fracasso de marketing, que eu não sei se é da sua época, que eu lembro bem pequena. Que você lembra de um produto que chama Cremútil? Que as pessoas falam, compra mãe, compra Cremútil. Foi Ah, um, sim, era um sim. requeijão que É, lançaram num pote de plástico. Nem eu lembro, acho que década de 80 deve ser isso. E aí ele foi lançado, a propaganda pegou horrores, era um jingle que ficava na cabeça, né? Então compra mãe, compra Cremútil. Estava no mercado, estava com bom preço, estava tudo certinho. O produto foi um fracasso, porque o produto era ruim.
as pessoas não compravam. Então, assim, não existe. Matéria-prima. Prima. O produto era ruim. Então, essa é outra dica. Não existe milagre. Marketing não existe essa coisa da propaganda subliminar, que eu vou colocar da Coca-Cola escondida e vai vender horrores. Coca-Cola vende porque é bom. Se o gosto fosse ruim, não Não vendia. vendi. Não vendia. Você até cai uma vez, mas você não volta, não existe a recompra. Então é aquela coisa, você compra para experimentar, mas não gostou, você não vai comprar de novo. Então, né, o produto ele tem que ser muito bom. Tem que estar no preço certo. Tem que estar no canal certo que o seu cliente possa te encontrar para você fazer a propaganda. E hoje em dia a gente tem uma vantagem gigantesca que é a propaganda marketing digital, né? Que já É. estava em crescente, mas que a pandemia explodiu. Então hoje, Então, isso é uma coisa, né, Ana? Isso era uma coisa que eu queria te perguntar. O que a gente percebeu nesse último ano é realmente uma virada em diversos setores, sim, né? E assim, ilimitado em todos os setores. Eu converso com bastante gente, troco muitas ideias, e o reflexo que eu tenho, o feedback que eu tenho é o seguinte: nossa, eu vou ter que repensar, nossa, eu vou ter que mudar. E agora o que eu vou fazer? Né? sim, Uma mudança muito grande. E a gente percebe, acompanhando as redes sociais, uma mudança muito grande nessa perspectiva do marketing digital. sim. Então, a gente tem até lojas aí de grandes marcas fechando a loja física, porque monetariamente não Vale a compensa, pena. vale a pena até por conta dos encargos, e investindo tudo no marketing digital, Sim. Quem né? não fazia, não sabia fazer, tá fora. Teve que se É, reinventar, teve que sim, aprender, todo mundo teve que se reinventar. Da loja do shopping que manda o WhatsApp hoje malinha em casa com a roupa para você comprar, sim, né? De grandes empresas também que às vezes nem sempre estão tão preparadas assim para o digital como a gente vê. Todo mundo teve que se reinventar. E como diz meu marido, né? Toda situação tem os que choram e os que vendem lenço. Sempre. não tem a dúvida, todas, né? Sem Meu marido exceção. é um clássico disso. Ele fala para mim, amor, sempre vai ter os que choram e os que vão ver a oportunidade, né? Então, Sempre. seja você alguém que queira vender lenço, gente, porque tá e assim, antigamente, né, quando eu me formei, para você aparecer em algum lugar, você tinha que estar numa revista, você tinha que estar numa Veja, você tinha que ter propaganda, a Globo é caríssima. Graças a Deus, né, para o nosso bem nesse lado das mídias digitais, hoje você consegue ter o seu negócio vendendo no Instagram, né, dentro Sim, daquele raio que te pertence, né? O que você tem que saber de novo, só não se perde na comunicação sem ter a sua estratégia. Senão sim. você vai falar com pessoas que não necessariamente são seus clientes, vão te comprar e você vai se perder. Tem uma outra dica que eu digo que é o meu malvado favorito, eu acho, que é o WhatsApp, né? O Ah, WhatsApp, para mim, é o meu malvado favorito, porque a gente não vive sem ele, né? Ele virou tudo. Mas, gente, esse negócio, a gente é muito vulnerável a essa ferramenta. Então, eu já atendi clientes meus que eu começava a trabalhar, falava, tá, mas cadê? Clientes assim, faturando R$ 10.000, tá? Vendendo um produto, tipo, sei lá, bolo caseiro, cookies. E aí eu conversava, eu falava, mas cadê sua base de clientes? Ah, tá no WhatsApp. Eu falava assim, não, meu Deus, como no WhatsApp? A pessoa não tinha um Excel com os clientes. Ou, eu comecei, mas me perdi, dá muito trabalho, e aí agora fica tudo no WhatsApp. Então, segunda dica para quem é pequeno empreendedor, seja o negócio que você tiver, não dependa só do WhatsApp, gente. O WhatsApp, a gente hoje está super vulnerável a ser clonado. Se você trocar de celular e fizer o backup, às vezes o histórico não vai. E dados, informações, são as coisas mais valiosas que nós temos hoje. Nós e a gente valemos tem muito. dados aí por conta disso daí. Porque Exatamente. choveu esse boom aí de informações espalhadas. Você falou a palavra corretíssima. Nós estamos vulneráveis em Estamos, todos em todos os sentidos. nós estamos muito. E assim, o que as empresas querem hoje em dia são seus dados.
né? Então, sim, o Facebook é o que é porque ele vende a gente, né? É o que a gente fala. É que outras, tirando, né, assim, nós somos os usuários, literalmente, né? Então, sim. eles vendem nós somos o produto. Então, você que tem os seus clientes, primeira coisa que você vai fazer é ter um Excel, colocar o nome, Criar telefone, o tudo. que comprou, que ele gosta, uma base de dados. Ai, mas meu negócio é muito pequeno, eu não sei mexer em Excel. Tenha um caderninho, mas tenha com você, né? Não confie em WhatsApp. Eu já vi muito, e assim, e é o que acontece? A gente começa bem. A gente começa regradinho no WhatsApp, no Excel, numa planilha. Aí a coisa vai tomando uma proporção que você não dá conta, porque outra dificuldade, né? Quando você tem uma empresa pequena, e eu atendo algumas assim, você é tudo, né? Eu venho de uma grande corporação, era muito fácil eu querer alguma coisa, passava a mão no telefone, eu vou falar com o departamento de compras, eu vou falar com o Não, o RH. empreendedor pequeno é multitarefa. Ele é multitarefa, ele faz tudo. Exatamente, você é um pouco de tudo. E aí, às vezes, algumas coisas escapam. E na correria do dia a dia, o seu cliente escapa, né? Então, Entendi. tenta ter essa disciplina, nem que seja assim, eu atendo uma que eu falo, sabe, tipo academia, personal trainer? Eu brinco com ela, eu falo, toda semana você vai subir para uma planilha 25 a 30 clientes e vai me mandar para eu ver. E aí ela dá risada, fala, tá bom, Aninha, eu vou mandar. Então, assim, tem que ter essa disciplina e você ter os seus Agora, dados, né? Aninha, agora deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está falando, e você, até por conta, você viveu uma situação de marketing muito ligado a produto, né? Sim, Mas a gente sabe que a gente tem que fazer essa mesma extensão dessas ideias que você tem para os serviços. claro. Porque às vezes a gente está pensando aí, vamos pensar num salão de cabeleireiro, num Sim, centro de estética, uma assessoria, uma consultoria, né? Que seja, né? Que nem o projeto Miguel Alves aí ele tem falado, a estratégia está no cliente, mas você tem que olhar para o cliente. Então, eu entendo assim, sim, isso que você está falando da planilha, ele serve tanto para um produto quanto para o serviço. Você tem que ter esse claro. controle. Enquanto Exatamente. empreendedor, mesmo sendo um pequeno empreendedor, você precisa, né, ter esse controle, porque senão é como você falou, ele faz tudo. E aí, numa hora, isso se aplica também lá no fluxo de caixa e por aí vai, né? Mas Sim, no o marketing em si, é como você falou, ele não envolve só a imagem da propaganda. Olha aí, ele envolve muito mais. Porque eu acho muito importante, e eu entendo que é uma das partes mais importantes que existem, é o feedback, né, Ana? sim. Se você não tem o feedback, você não consegue imaginar Melhorar. uma mudança de estratégia no teu marketing. E Então quem vai você te fica, dar? e aí? Né? Exatamente. E a responsabilidade. Você falou uma coisa muito importante. Essa coisa da vulnerabilidade dos dados é algo que como advogada, eu vou falar para você, eu me sinto um pouco assustada com isso. E Sim, eu tenho me prevenido, inclusive nos meus contratos e nas formas de colher dados dos meus clientes, de passar um termo de autorização. sim, Porque assim, e especificar o porquê eu estou usando aqueles dados e a finalidade. Porque a gente percebe que é exatamente como você falou, é uma responsabilidade muito grande, a gente está muito vulnerável. Então, mesmo que você seja um pequeno empreendedor, seja de produto ou seja de sim, serviço, você precisa ter este cuidado. sim, Juridicamente falando, ele é muito importante, né? sim. E ele tem que estar incorporado a essa estratégia que você falou aí, né? Porque só Tem. você ficar divulgando, você permite que eu coloque o seu depoimento que você gostou do produto para as pessoas verem, porque você vai rolando o marketing junto aí, não vai, Ana? Não é assim que Sim. funciona? Outra coisa que as pessoas têm que estar atentas quando você for abrir o seu negócio é a questão de branding, que a gente fala, né? Que é marca. Então, por exemplo, você tem que ter um cuidado de não usar uma marca que já é de outra pessoa, ou você Sim. registrar a sua marca, né? Então, Isso é já peguei importante. clientes também com bom faturamento, tudo que nunca. Ah, mas eu dei um nome, vai, vou dar um exemplo, eu vou chamar a Linda, a Aninha Linda. E criei, gente, Hum, será que já não existe uma marca que chama assim? Será que eu posso usar esse nome dessa marca?
para o meu negócio, né? E aí eu crescendo, eu ganhando uma visibilidade, sendo, né, me tornando alguém, eu preciso registrar. Por exemplo, a Maria Brigadeiro, que começou no fundo do quintal da casa dela, fazendo brigadeiro gourmet, e virou o que ela virou hoje. Imagina se ela Olha, não tem a marca registrada dela. Aí eu venho aqui em casa, faço o brigadeiro, crio um Instagram e começo a falar que eu sou Maria Brigadeiro, né? Então eu roubo a marca dessa pessoa. Isso é um cuidado que a gente também tem que ter quando pensar num nome, numa marca. Dá uma pesquisada no Google. Se o seu negócio estiver crescendo e for sério mesmo, aí existem até meios jurídicos, né? Que você tem que ir atrás. Eu não sei se todo mundo marca de sabe a patente. diferença, né? É, Às vezes a gente vê uma marca e do ladinho dela tem um TM ou um R. O que isso significa? O TM significa Trade Marketing, ou seja, eu já acionei juridicamente o Comitê Internacional, tudo que existe, para poder usar essa marca. Então, eu já demonstrei meu interesse. Se é feita certo. uma pesquisa nacional ou internacional, depende de onde você vai estar, para dizer se eu posso usar essa marca. Legal, não tem ninguém usando essa marca, é sua, você pode usar. Aí eu registro. Aí eu vou lá. Aí, então, quando você vê um Rzinho do lado da marca, significa que aquela empresa é dona daquela marca e ninguém mais pode usar. O Sim. TM significa que eu tenho vontade de usar. O que a gente não pode fazer é quando a marca é de uso comum. Então, por exemplo, eu não posso registrar um verbo, ir lá e falar assim, por exemplo, viver. A minha marca é viver. Porque imagina cada pessoa que for usar a palavra viver ter que me pagar. Né? Ah, eu tenho que pagar Viver para Aninha porque a marca é dela. Mas eu posso criar uma escolinha, chamar Lindo de Viver, Escolinha Santo André, e registrar essa marca como no segmento de Sim. escolas Santo André. E aí ninguém vai mais poder usar. Então, isso é outra coisa também, quando você pensa num negócio, né? Que envolve marketing. Mas, de novo, a gente está com aquela ideia do iceberg, né? Todo mundo fala marketing e pensa só na propaganda. E não, de novo, é toda a estratégia que permeia o seu negócio. O marketing é a espinha dorsal de qualquer negócio, né? Tanto que em empresas grandes, não dá para falar que é a área mais importante, porque todas são. E eu realmente acredito que se a gente não trabalhar em conjunto, você não chega a lugar nenhum. Mas o marketing é aquele que é o tipo o maestro da banda, é o que está Sim. vendo o futuro, que está falando, A porque ele visão, está né? olhando o cliente, ele está olhando Sim. quem compra, ele está olhando o mercado, ele está olhando a oportunidade. E aí ele vai direcionando as pessoas para tocar música, né? Olha, agora Sim. mudou o samba, agora vamos para jazz. E agora o jazz está cheio, né? E aí você vai indo. Agora, Ana, vamos pensar assim. Vamos fazer um desenho aqui, um desenho mental. Eu tenho um pequeno empreendedor, ela tem uma ótima ideia, e aí eu preciso passar para essa pessoa algumas reflexões que ela tem que fazer acerca do negócio dela, Sim, tá? Para um pequeno empreendedor, que ele, por exemplo, ele já descobriu uma ideia, de repente ele quer realçar um talento. Eu já vi muita gente que começou fazendo para os amigos e virou negócio, né? sim. Muita gente. Então, vamos pensar nessa pessoa que virou negócio. O que ela tem que pensar hoje, com essa realidade digital que a gente está vivendo hoje? Vamos falar primeiro de produto e depois de serviço. Eu estou pensando no empreendedor do produto. O que ele tem que pensar, além dessas estratégias que você está me colocando, o que de primeira coisa ele tem que pensar quando ele chegar no departamento marketing? Ele está começando agora, ele quer fazer a propaganda, né? A propaganda, ele quer colocar o produto dele, não é o termo certo, propaganda, colocar o produto dele para Quer ser comunicar. comunicar e quer comercializar. Ele quer se fazer ser visto, né? Sim. O que ele poder, a primeira coisa que ele poderia pensar, você deu várias dicas aqui, mas esse pequeno empreendedor que ele está começando agora, o que ele Tá. primeiro tem que pensar? Primeiro eu pensaria no cliente. Então, quem é o meu Cliente. cliente? Certo? Então vamos supor. Ah, o meu cliente é um perfil mais velho, né, de pessoas. Aonde está perfil mais velho hoje na mídia digital? Facebook.
né? Então, o Facebook hoje ele é uma plataforma que fala muito mais com pessoas mais velhas e com classe média baixa, vamos dizer assim, né? Mais classe, quem está entrando, né? Pensa assim, quem está entrando na era digital, quem conseguiu esse acesso recente, tá no Facebook. Por quê? Porque o Facebook é uma plataforma que nasceu de um website mais simples, mais fácil de mexer. Quando a gente pensa em Instagram, quem que é o público de Instagram? Instagram é um público mais jovem, né? O Instagram nasceu do mobile, que a gente fala, nasceu do celular. Ele foi uma plataforma feita para o celular que depois foi para o computador. Ele tem muitos recursos, né? Então é Reels, é filtro, é... Quem não é dessa geração usa 5% desses recursos. Então, se você quer pegar uma pessoa, assim, entre os seus 50 a mais, você tem que estar no Facebook. Se você quiser pegar 50 até uns 20 e pouco, você tem que estar no Instagram, né? Se você quer muito jovem, está falando com um adolescente, eles nem estão mais no Instagram. Você sabe que adolescente, ele foge da onde está a família. Então, a rede social de adolescente é aquela assim, viu tia, viu tio, viu vó, tô fora. Então, eu não vou encontrar minha sobrinha no Facebook, ela até pode ter, mas ela vai fugir de mim. É muito comum no Instagram, se você, eu não sei se você reparou, mas alguns adolescentes têm 2 perfis. E aí tem o perfil que a família vê e tem o que eles chamam que é o perfil dos amigos. Que, então, por exemplo, você vai chamar a Aninha, eu vou ter lá Aninha e depois Aninha.dix, que é o meu DIX. Isso é uma linguagem, né, do submundo dos adolescentes para eles se acharem lá e ninguém saber que eles estão. Então, a mãe acha que ele está postando, está vendo tudo, e ele tem um outro Insta, na verdade, dele, né? Aí você tem as outras plataformas, um TikTok, que nasceu super forte. Aí você tem um Pinterest, que se você é um arquiteto, uma coisa mais visual, você tem que estar lá. Então, cada plataforma tem um público. Então, primeira coisa, pensa com quem eu vou falar. Ah, decidi, eu quero falar no Instagram. Se você tem um produto, de novo, para pessoa mais velha, não adianta estar no Instagram. Você não vai falar com ele. Então, cria um Facebook. Ah, legal. Não, eu já acertei minha faixa etária, quero fazer essa ferramenta. Escolhe uma e faz direito. Essa é minha outra dica de ouro, né? Não queira fazer tudo e não fazer nada bem feito. Cada ferramenta, cada produto vai exigir um nível de comunicação. Então, eu também brinco que existe o Instagram nervoso. A gente fala assim, então é produto de conveniência, por exemplo, ou serviço do dia a dia. Vamos já falar dos dois, porque eles são muito parecidos, tá? Produto e serviço. Só muda o que você está entregando. Um pode ser um bolo, o outro é um corte de cabelo, mas são produtos. Existe aquele Instagram que você tem necessidade de lembrar a pessoa de você todo dia. Né? Por quê? Porque é um produto que ela compra de vez em quando, ele é ocasional. Se você não ficar me falando todo dia que você faz bolo, eu não vou lembrar. Porque eu preciso ter vontade de comprar para vender alguém. Então, isso é um Instagram nervoso. O que você vai ter que fazer? Muito stories. O feed, que é o seu vitrine, vai ter que estar bonitão. Você vai ter que estar lá sempre para a pessoa te ver, interagir e conversar. Ah, mas eu não tenho um produto assim. Tudo bem, eu tenho um serviço, eu sou cabeleireira. O que você vai ter que passar no seu produto? Credibilidade, né? Porque a pessoa que vai comprar o seu serviço, ela tem que saber que o seu corte de cabelo justifica os seus R$ 300, 350, cabeleireiro cobra 500. Então, o que você vai trabalhar? Seus cursos, onde eu já fui, o que eu já fiz, olha como eu sou boa, as clientes, os resultados. Precisa ser todo dia? Talvez não precisa ser nervoso igual um produto de conveniência que nem bolo, mas você tem que lembrar a pessoa, né, da sua credibilidade. De repente eu tenho uma loja de material de construção, sei lá, ou um produto muito remotamente. Você tem que ter o Instagram para a pessoa te achar, né? Você tem que estar lá, porque se você estiver lá, a pessoa vai te encontrar. Você não precisa postar todo dia, você não precisa postar muito. Então, de novo, se você entender o que você está vendendo, para quem você está vendendo, você consegue construir sua estratégia. E isso que a gente chama é planejamento de comunicação mesmo. Quantas vezes eu vou postar? O que eu vou postar? O que eu tenho que falar? Né? Se eu faço pão, eu vou focar em algum tipo de pão e aí vou falar só dele. Não, eu vou falar da onde eu entrego, porque ou eu vou criar assim
olha que ideia genial. Tá aqui no meu prédio, teve uma vizinha que me falou de um cara que estava vendendo pão. Falei, ah, legal, mas como é que é? Ele criou o Clube do Pão. Então, como que funciona? Você, em vez de comprar pão toda hora, você paga lá, acho que R$ 100, R$ 80, e ganha um pão por semana. Todo domingo, ele entrega um pão na minha casa diferente, um pão surpresa. Olha que sacada genial que esse cara teve. Primeiro, pão surpresa. Ele não se compromete com nenhum pão comigo. Eu não tenho nem o direito de escolher, certo? Ele vai fazer o que ele comprar e eu vou receber. Ele me fidelizou. Então, em vez de eu comprar só, ai, que legal, um pão, vou encomendar um pão do amigo meu uma vez por semana, eu já paguei o cara o mês inteiro. Todo mês eu E é ganho o um cara. evento, né? E é o efeito surpresa, né? Todo mundo Exatamente. gosta da surpresa, né? Então, assim, imagina só quantas possibilidades você tem, por menor que seja o seu Sim, negócio, né? Ah, é o clube do sim. bolo, né? Vamos fidelizar, né? Você entra num Clube programa de Fitness, fidelidade. é. Isso, Clube Exatamente. Fitness, Clubinho da Comida Natural, né? Alguma coisa assim. E eu tô vendo que você está estabelecendo aí, Aninha, a relação. Quando você pensar, você sempre falou que a gente tem que pensar do cliente, né? Mas Sim, você tem que pensar, a leitura que eu estou fazendo é produto e eu, consumidor, consumindo, né? Então não é exatamente. só eu pensar no meu produto ou no meu serviço. Eu tenho que pensar esse consumidor usando. Então, é como você falou do público, que público que eu vou atingir? Se o meu produto ou o meu serviço ele tem que atingir mais de 50 anos, então eu vou ter que voltar o meu marketing aí para essa plataforma. Se entre 20 e 25, menos de 50, eu já vou ter que colocar no Instagram, porque até o uso da ferramenta lá é mais dominado por essa faixa etária. Eles possuem mais domínio nessa faixa Sim. etária. Então, tudo eu tenho que pensar nesse sentido, né? E E outra aí eu dica vejo a que eu. associação. Importante, né, Ana? Isso sim, é o que eu falo. Por isso que eu falei, Falou. na propaganda, se você não desenhar bem a estratégia, né? E aí, uma outra dica, assim, gente. Ai, mas eu não sei fazer, mas eu não sei usar. As ferramentas querem ganhar com você. Então, é interesse do Instagram que o seu negócio vá bem. É interesse do Facebook, é interesse de qualquer plataforma, do próprio Google. Se você não Sim. sabe fazer, dá um Google. Como fazer para conquistar clientes no Instagram? Ou como melhor. Gente, o que tem de vídeo de graça, que é só Pronto, de você graça. assistir. Mas tem muito. Tem plataforma de CRM de graça. Que você pode baixar como aplicativo. Tem vídeo de graça. Tem vídeos tutoriais dos próprios. Tem um canal no YouTube do Instagram, do próprio Instagram, dizendo como que você usa a ferramenta. E às vezes é umas dicas assim, vou te dar um outro exemplo bobo. As hashtags, né? Para que servem as hashtags? Quando você vai no Insta e você procura alguma coisa, como se fosse um Google, que tem hashtag, o robozinho vai ler que você está procurando e vai te trazer lá para cima. Se você usa alguma hashtag ruim, o próprio Instagram, ele te bane, ele te coloca num limbo, derrubando as suas visualizações por 48 horas. A hashtag, por exemplo, sextou. Ai, sextou, sextou. E em inglês é sex to you. O Instagram acha que é um conteúdo impróprio e te derruba. Então você vai lá, sei lá, tô vendendo picolé. E aí o final de semana é quando mais vende. Aí eu faço um post inocente, vou lá, sextou com meu picolé. Automaticamente as minhas visualizações já vão despencar. Eu vou cair lá para baixo e eu não vou ser visualizada, né? Então, assim, dicas bobas, mas que às vezes você procurando esses conteúdos podem te ajudar, sabe? Para você ter uma comunicação melhor em Isso é qualquer importante. ferramenta, né? Então, olha, a gente poderia alinhar o seguinte. Agora que eu estou olhando ali, a gente está com 45 minutos. Olha, daqui a pouco o Instagram já Passa. começa cortando a gente. Daqui É a isso pouco o aí. Instagram começa cortando a gente. Então, a gente poderia, para quem está nos assistindo aí, isso que você falou é muito legal.
essa busca, né, no grande pai aí da procura, que Sim, é o Google, né, ele tem de tudo. Então, a gente poderia dar como primeira dica, primeiro, conhecer o seu cliente, né? E aí, que sim. plataforma você vai testar tanto o seu produto quanto o seu serviço, é a primeira dica, né? Para você entender o que é. Por isso, uma coisa que você me falou que me marcou muito. Você precisa conhecer o seu produto e o seu serviço. É isso aí. Você precisa, porque qualquer questionamento que for feito em relação a um ou outro, você tem que dominar. É Você isso tem aí. que saber o que é, né? Então, uma das primeiras coisas é conhecer o teu produto, saber exatamente, minuciosamente o que ele faz e para que ele serve, para que você possa, assim, encantar o seu cliente com o uso dele, né? Fidelizar. Igual esse exemplo que você deu do moço aí do seu prédio aí, que ele falou, olha, vou dar um Sim, pouco de surpresa. Ele já aguçou a curiosidade de todo mundo. Essa é uma outra dica. As ferramentas que você falou aí que a gente pode usar no Google, né, para o sim. pequeno empreendedor que Procurar. não tem domínio disso, que tem aí é só procurar, né? Você sabe que É, é... existe, deixa eu dar um... Desculpa te cortar, Márcia. Tem uma dica Não, fala. boa. Existe no Google que chama de Google Meu Negócio. A sua empresa, faz uma fotinha, sua marca, e pede para as pessoas avaliarem. E aí, quanto mais avaliação, mais te ajuda a subir no ranking de busca do próprio Google. E Olha, por exemplo, eu não vou em lugar nenhum sem eu ver a avaliação do Google. Então, abri um restaurante aqui na esquina de casa. Ah, esse restaurante, o que que ele é? Google. Google Meu Negócio. Procuro o restaurante, eu vejo o que que é, quantas estrelas tem, comentários, se as pessoas gostaram ou não gostaram, já acesso o cardápio, já vejo o cardápio, o que que é, para decidir se eu vou ou não, né? Então, olha que olha o legal. nível de exigência que a gente está hoje, porque o digital, do mesmo jeito que ele te dá, ele te exige, né? Então, Sim, as pessoas estão muito mais informadas. Então, é muito mais fácil hoje você fazer uma propaganda, mas é muito mais difícil você ser relevante, né? Então, quanto que a gente não tem que fazer para você ter um Insta com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, né? Para você fazer alguma comunicação e tá lá 50% de engajamento, né? Então, assim, não é só isso. Isso tem que refletir um todo. Quem faz só pensando nisso também, não não, adianta eu ter não. 1.000 seguidores se nenhum for meu Genial. cliente. E o feedback ele é muito importante, porque ele é que vai te dar o termômetro do teu negócio, né? Exatamente. E a gente eu às vezes recebo muito no meu e-mail isso, ó, você esteve no lugar tal, avalie o que você achou, né? Isso é muito importante, porque até essas avaliações elas podem ser usadas, e aí a visão do empreendedor a seu favor. Você fala, Claro. olha, muito bem avaliado, né? O pessoal gostou, né? Alguma coisa nesse sentido, Sim. criar uma situação em relação a isso, né, Aninha? É, Então, é muito importante isso. A gente, porque tudo você busca no Google, né, Ana? Tudo você tudo. busca. E aí, quanto mais plataformas para você poder ser encontrado, é o que a gente brinca também. Não adianta você ter o melhor negócio do mundo se as pessoas não te acharem, né? Se as pessoas não souberem do seu negócio. Então, também, às vezes, a gente fica só Facebook, só Instagram, mas você tem a Elo7, que faz um monte de pequenos negócios também, colocar produto à venda. Você tem o Mercado Livre, e você também pode abrir uma loja lá virtual. Você tem alguns sites tipo de mini e-commerce dados, tipo Goomer, que você pode criar uma pagininha de e-commerce. Para você entrar, eu acho que nesses grandes, iFood, essas coisas, você tem que ter registro sanitário, né? Então, esse às vezes é um impeditivo. Então, uma pessoa que quer Sim, sim. empreender Uma fazendo situação à comida, parte. por É. exemplo, eu quero aqui na porta de casa, que é outro cuidado também, né? Que às vezes você vai ficando grande. Eu sei lá, comecei com a Maria Brigadeiro, de novo, vamos usar ela de exemplo. Ela começou pequena, mas imagina hoje se ela não tem um registro sanitário da Anvisa para vender, ela não ia estar vendendo brigadeiro, né? Mas aí o negócio vai crescendo, ela vai É. precisar atender a certos requisitos legais. Não tem como fugir. Não tem Isso não como. tem como. Então, e eu acho que para você estar em iFood, essas coisas, você é obrigado a estar tudo em ordem com isso. Mas existem Tem. os outros canais que você pode vender. E quando você começar,
é o que eu falei, já começa direito. Então, vou fazer um WhatsApp. Cria um WhatsApp Business, que te dá outros recursos. Outra coisa que eu falo que é uma dica boba, mas eu, como marketing, me irrita profundamente. Você vai numa loja do shopping tal, sei lá, vou na Hering. Aí amanhã eu recebo um WhatsApp com uma moça de biquíni, óculos escuro, sol assim. Ana, estamos com um vestidinho 50% de desconto. Aí eu, mas quem é essa criatura? Da onde é? Se você quer falar em nome de uma empresa, de um negócio, a primeira coisa que você vai fazer é mudar a sua foto do WhatsApp com o logo da sua empresa, né? Tira seu rosto pessoal, tira sua foto pessoal. Essa é a sua marca, gente. É a marca do teu negócio. Nunca comece uma conversa assim. Não confunda, eu brinco muito que a rede social e o WhatsApp, eles são informais, mas eles estão sendo usados para um negócio. Então, não confunda essa informalidade, né? Porque daí passa desleixo, passa, né, assim, não cuidado. Então, sempre tem esse cuidado, se apresenta. Olha, eu sou fulana da empresa tal, você comprou comigo tal coisa. Ai, tá precisando de alguma coisa, posso te ajudar, né? Não venha na informalidade da coisa. É isso aí. Acho que essa é outra dica que eu vejo muito. Legal, legal. Não, e é super importante, super importante. Agora eu quero que você faça um fechamento aí de tudo isso que você falou, porque é tanta coisa, eu acho que deveria ser uma live de umas 2 horas, porque é apaixonante esse assunto. Eu falei que eu gosto de falar, mas não posso ver o microfone. Não, mas minha querida, não, mas para nós, eu, por exemplo, tem muita coisa que você me colocou aqui, embora eu tenha lido, eu não domino. Claro. Eu tenho a curiosidade. Por exemplo, marcas e patentes é algo muito interessante. Eu conheço escritórios que só fazem isso, então é muito importante. Sim. O empreendedor, que o negócio dele vai virar uma franquia, então ele vai ter que pensar grande. Agora, eu queria que você fizesse essas coisas. Eu acho. Esse moço aí que tá vendendo pão aí, ele tem que pensar que ele vai abrir uma franquia. Eu sou muito otimista. Mas não é, Ana? Eu tinha um chefe. Eu tinha um chefe na Johnson ainda, que falava assim para mim, que pensar pequeno dá o mesmo trabalho que pensar grande. Então pense grande. Eu também acho. Já que você está pensando, já penso grande, não é? Eu pelo menos, eu penso assim. Quando eu falo para os meus alunos isso, se você vai montar o seu negócio, começa pequeno, mas imagina que ele vai ficar grande. Então, eu quero que você faça as suas considerações finais aí. Para o empreendedor hoje, qual a palavra que você diria ou você adotaria como uma palavra-chave para ele do ponto de vista do marketing? Eu sei que tem várias. Mas escolhe uma palavra que junta, fala assim, não, olha, você empreendedor tem que pensar isso aqui. Eu acho que você empreendedor tem que pensar estrategicamente. Essa é a minha palavra que resume tudo. Não faça as coisas na afobação, na ansiedade, não meta os pés pelas mãos. Errar é normal, vamos errar muito, é errando que se aprende. A mesma coisa que eu falo para minha filha. Mas seja curioso, né? Eu errei, aonde eu estou errando? Quem que vai me responder isso? Quem está comprando de mim, né? Ou quem me viu e não comprou, né? Ou quem me ignorou, ou, né? O seu cliente tem as respostas que você precisa. Mas você tem que pensar estrategicamente, por menor que você seja, não se subestime, né? Se você começa organizado, se você começar profissional, você pode vender parafuso na esquina. Você vai ser o melhor vendedor de parafuso da esquina. Né? Você vai ter o seu cliente, seu banco de dados, todo mundo vai saber onde comprar o melhor parafuso da esquina. Mas assim, tem que ter estratégia. E marketing, gente, pelo amor de Deus, não é só propaganda. Propaganda é o que a gente vê. Por trás dela tem muito, muito pensamento. Muito. Essa é a minha dica final. Ai, Aninha, olha, foi um prazer falar com você. Eu já te conhecia, já vi, já fiquei encantada pelas suas explicações. Hoje eu fiquei mais ainda. Ai, obrigada.
Eu adorei. Eu acho que a gente tem muito a aprender sempre com profissionais. Eu acho assim, se você tem dúvida, vá com um profissional, né? O profissional, ele tem uma diferença, né? Eu fiquei muito Sim, feliz. Eu queria agradecer a todos os que participaram aí, né? muito bom. Eu sei que às vezes a gente não tem essa interação de fazer perguntas, até por conta do tempo que eles derrubam, Claro, né? Mas muito obrigada pela presença de todos, né? Em terem. Espero que a gente tenha conseguido, né, Aninha, passar, com certeza também. ensinar algumas ideias, colocar, às vezes, a cachola para Cabeça. funcionar, né? Ouvir É alguma isso aí. coisa ali. E é Ah, eu que verdade, Alexandre, agradeço. a Aninha é uma bênção. A Ah, Aninha é uma eu que bênção. agradeço, Sim, Márcia, a não, ela oportunidade. entende muito. E eu quero ter oportunidade, nas outras vezes, se você me permitir, de fazer outras com você. Porque a gente só Nossa, aprende. que bom. Você assim, tem muitas dicas valiosas e eu acho assim, a gente só tem a aprender. Minha querida, Ai, que muito bom. obrigada por ter aceitado o meu convite. Estou muito honrada, viu? Obrigada, E eu obrigada a espero te ver você, mais Márcia. vezes, tá bom? Obrigada a você. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Parabéns pelo trabalho. Ai, obrigada, obrigada, tá bom? Um beijo grande para você e muito obrigada, minha linda. Pessoal, Obrigada, vai um ficar beijo. gravado lá no Empreendedorismo e Inovação, tá bom? Vai ficar gravada a nossa live lá. Um Beijo, beijo. minha querida. Fica com Tchau. Deus. Tchau.